em 2021, vocês aplicaram para o Lift Lab, com o projeto de tokenização de real, né, tipo um on-ramp ali, e uma ideia de cross-border, que é uma discussão que ainda está acontecendo e tal, mas lá em 2021 era uma coisa bem nova. Queria entender como que, da perspectiva de vocês de startup, foi ter essa interação com o regulador desde o começo, quais são os desafios disso, as oportunidades disso, né, os benefícios, e como que de lá para cá vocês evoluíram nessa conversa, né, e como tem sido essa troca. Bom, boa tarde, obrigado Dani, obrigado Fenasbach que está aqui, muito feliz mais uma vez com o Fenasbach, sempre bom. Bom, 2021 era ainda um desafio e acho que na verdade um desafio que ainda existe hoje, muito parecido. Porque quando a gente começou a conversa, já existia o Pix, então naturalmente a questão era, para que stablecoin, né? 24/7 e tal, e a resposta era programabilidade, interoperabilidade, multiativos, coisas que ainda tem, eu quero fazer DVP, eu quero fazer programabilidade, que ainda é a questão um pouco do DEX, né? Não é 24/7, o Pix já está aí, funciona. Enfim, até aqui o Fábio já estava nessa discussão já desde então, e a gente falou, então vamos fazer multiativos, vamos. O outro ativo que a gente falou é câmbio, né, que não é bem um outro ativo, mas acaba sendo outra função. E esse desafio é o mesmo que a gente vê hoje quando a gente faz ativos, regulados hoje na CVM, né, no projeto Sandbox. Quando você tem mais de uma classe de ativos, ou multiativos na mesma coisa, você tem que harmonizar o que acontece no mundo, e você quer fazer DVP, você quer fazer transação atômica, é um baita de um desafio, porque as coisas acontecem em tempo diferente, quem pode acessar um ativo não é necessariamente a mesma pessoa, o registro que você tem são em sistemas, em geral, legados diferentes, então o desafio é como você harmoniza isso. Esse desafio era o desafio do câmbio, e é também o desafio para fazer esses ativos regulados pela CVM. Hoje em dia, você tem uma série de regras que você tem que cumprir, porque a sociedade decidiu que assim que funciona. Investimento é uma coisa, pagamento é outra, você tem juros, você tem dividendos, tem tributação, tem vários aspectos que você tem que harmonizar. Então, assim, esse é o difícil mesmo. Tokenizar, sinceramente, cara, muito trivial, assim, a tecnologia está dada, a gente já tem tecnologia para trabalho para 10, 15 anos no mercado de capitais, mercado financeiro, entendeu? Sem precisar inventar nada novo, já teria esse trabalho. Então, assim, agora, o regulador não é só porque eu estou aqui com eles, mas não é problema nenhum, é só alegria, juro por Deus. Primeiro que eles estão, nossos reguladores inovadores, mas porque quando o pessoal, não, vamos fazer coisa fora da caixinha, o mais difícil é ver qual é a caixinha, entendeu? E o regulador é o cara que trabalha para a caixinha ficar de pé e funcionar o dia inteiro. Então, se você quer entender alguma coisa de como funciona, eles são os melhores interlocutores. Ainda mais quando estão com boa vontade, que nesse caso estavam com muita boa vontade. Então, assim, para mim não foi problema nenhum trabalhar com o regulador, pelo contrário, foi a solução. Nos dois casos, tanto na CVM quanto no Banco Central, só ajudam. Então, assim... Legal. Georgia, acho que a Conduit, ela não é do Brasil, né? Ela é dos Estados Unidos. Vocês estão vindo para o Brasil, o Next foi uma porta nesse sentido. Eu queria que a gente desse uma pincelada de como que você vê a atuação de outros reguladores, né, Estados Unidos, de onde vocês vêm, onde vocês atuam, contrastando com a brasileira. Você acha que eles estão andando em conjunto? Quais são as diferenças? Enfim, quem está mais à frente nisso? Oi, agora sim. Eu acho que são bem diferentes. Quem está nem precisa estar muito por dentro, acho que só um pouco por dentro sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A Conduit é uma empresa americana que é bastante focada na América Latina, e a gente
por a gente estar muito próxima da Finasbac, enfim, de toda essa parte de aceleração do regulador, Banco Central e, enfim, a gente percebe a grande diferença que tem entre um ecossistema que o regulador ele se interessa pela inovação que está acontecendo, ele vê como que tanto startups quanto empresas grandes, tradicionais, estão se conectando com uma tecnologia que, como o Tomás falou, já está dada ali. Então, como que a gente vai utilizar essa tecnologia, como que também não dá para ser utilizada a tecnologia, e, enfim, essa é muito a visão que aqui no Brasil a gente tem. E quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, que a gente vê até uma caça às bruxas que está acontecendo lá, de uma forma que às vezes é um pouco irracional e muito contraditória. Eu acho que quando a gente está falando de inovação, a inovação chega primeiro, depois a regulamentação. Acho que é uma coisa comum isso. Em diversos outros setores e indústrias isso aconteceu também. Mas você ter uma visão pouco pragmática sobre o que realmente está acontecendo no mercado, e falar, não, e tudo isso daqui não presta, né? ou não deve funcionar, ou a gente quer acabar com blockchain, cripto, e não pode ter nenhum envolvimento não é muito conectado com a inovação, ele traz um malefício. E, enfim, então acho que existe essa contradição dentro da inovação, mas ali nos Estados Unidos a gente vê que está indo para um extremo muito ruim. A gente, na Conduit, a gente é uma empresa que a gente é licenciada, a gente é nosso tipo de negócio lá é o Money Service Business, né? E a gente tem uma licença de emissão de securities para B2B e tudo mais, e a gente dá bastante acesso a empresas cripto latino-americanas para dólar e lá nos Estados Unidos, e a gente vê que existe uma forma até de hackear o que está acontecendo ali, mas é isso, hackear, você estar muito dentro, então é algo que é muito diferente daqui, que é o contrário, assim, a gente é uma empresa americana e a gente foi acelerado pela Finasbac. Então, não precisa hackear, é muito pelo contrário. A nossa ideia a nossa sensação legal, vocês são uma empresa, o que vocês estão fazendo? Tal coisa. Não, então vem cá, a gente tem várias outras, vamos testar, tem várias outras empresas aqui, sponsors, e, enfim, todo o ecossistema que está interessado até essa discussão. Então, acho que é bem diferente, assim. Legal. Acho que até fora do mundo cripto, né? Essa diferença que eu percebo, assim, que todo mundo reforçou aqui, do Banco Central tá conversando e trazendo para junto, e construindo junto, né? E dando ali as guidelines, as diretrizes. Nos Estados Unidos foi lançado o pagamento instantâneo e não está nem perto de atingir uma adoção tão clara, né, tão forte assim, quanto o Pix, acho que por falta desse diálogo mesmo aí de trazer para perto. Né? Mas passando um pouco para piloto Drex, e aí chamando o Brazuca, vocês com a LoopPay estão num consórcio, né, com o Banco ABC. Isso. E acho que uma dúvida que fica no ar está muito claro por que as instituições financeiras estão participando. Né? Então, elas têm acesso à STR, elas têm acesso agora à plataforma Drex. Mas qual é o papel de uma fintech no piloto? Qual é a vantagem de ter uma fintech no piloto? Acho que, bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Né? Meu nome é Felipe. Quem não conhece a LoopPay, a gente é uma plataforma para compra, venda e gestão de criptoativos, né? Para quem quer ter custódia própria dos seus ativos. E pensando um pouquinho assim qual é a vantagem, né, de ter de fato uma fintech ali, velocidade. Acho que assim, esse é o primeiro ponto que a gente ouve muito dentro do consórcio que a gente participa. Não só uma velocidade de execução, mas uma velocidade de entendimento, uma velocidade de conseguir assim sair do papel da ideação para você realmente testar uma ideia, testar fluxos, debater.
A fintech, a gente acredita assim, que tem essa facilidade pelo tamanho, pelo momento, e isso ajuda muito, né, principalmente com esses grandes atores, que geralmente são empresas maiores, né, como a gente pode ver, e que eles têm também assim, todo um processo para poder executar as coisas. Com a fintech, fica um pouco mais fácil para todo mundo, né? Então, assim, a gente é colocado ali no consórcio como os especialistas do nosso consórcio, tipo, pergunta para o Cesário, meu sócio, né? Pergunta para o Cesário resolve, né? Pergunta para os universitários. Exato, né? O Cesário é o nosso líder técnico na Loop, né? E pergunta para os universitários, fala com o Cesário sabe, né? O Cesário vai ler aquela documentação toda, ele já deve ter lido o white paper de todas as grandes empresas de DeFi, e ele vai resolver esse negócio, né? Então, a gente traz essa velocidade para o consórcio, o que eu acho que ajuda muito. Um segundo ponto é que, assim, a gente consegue testar muita coisa, né? Então, quando a gente entra, né, no consórcio, o que a gente percebe é que a gente entra com uma cabeça muito de tecnologia, até mais do que, às vezes, mundo tradicional de finanças. E eu acho que isso é positivo, né, em alguns aspectos, porque a gente está vendo assim, quase o confronto de duas gerações, né? Então, os caras mais tech, né, os nerds da sala, né, com a galera mais de financeiro, e que a gente consegue, de um lado, ter a experiência deles de mercado dentro do consórcio, e a gente traz uma visão de, poxa, isso aqui é possível com tecnologia. Isso aqui dá para fazer, do que você precisa de sistema, isso. Se o Drex fizer de tal forma, você só vai precisar de uma linha de código, você vai precisar de um contrato, um smart contract, né? Então, a gente vê que isso é muito bom, né? Tanto para a galera que está dentro do consórcio. E aí, para a fintech, assim, a vantagem clara é justamente você poder participar de uma coisa que é uma construção, de uma discussão, né? Como foi muito bem pontuado aqui em outras palestras pelo regulador, para realmente entender assim, poxa, como construir essa visão de futuro que pode ser uma coisa super legal num horizonte de 2 a 3 anos. Tenho certeza que sozinhos a gente não teria esse acesso, né? Estando junto de um consórcio, a gente tem esse acesso, a gente consegue fazer trocas, a gente realmente é colocado num nível de parceiro a ponto da gente olhar, ajudar nessa construção, já como todo bom empreendedor maluco, né? Já ter ideia de negócio ali para poder oferecer para o público, e obviamente a gente conseguir pensar em oportunidades aqui. Então, para a gente assim é muito bom, essas discussões são muito ricas. Nossa. E tem algum desafio para vocês? Tem um monte, né? Acho que assim, o desafio, ele é até meio parecido com o desafio de empreender, né? Que é um desafio, às vezes, menos de você ter um playbook e ir executando um playbook, né? Obviamente, existe um cronograma que a gente está respeitando, né? Para poder justamente ter as entregas e poder ter a discussão com todo mundo, mas é um desafio de empreender no sentido de, você vai tateando, você vai experimentando. A gente teve que justamente produzir algumas das ideias que a gente gostaria de reproduzir dentro do consórcio. Então, como a gente vai testar isso? Será que isso é possível ou não? Conversando com o pessoal. Então, é um desafio, de fato, de empreendedorismo no sentido de, como é que eu vou inovar aqui dentro? Como é que eu vou trazer um negócio que realmente faça sentido e não seja só uma feira de ciências, né? Que traga valor para as pessoas. A gente vê várias ideias, né? E, obviamente, a gente tem que vamos dizer assim, se ater também àquilo que a gente se propôs no início do que a gente fez lá na nossa inscrição. Legal. Tomás, você também está no consórcio com a Tokens? Também. A experiência tem sido ótima. Enfim, a TechOne fez um trabalho muito legal de liderar e botar várias empresas e várias coisas complementares lá. Então, nesse aspecto, é excelente. E muito, como o Brazuca falou, assim, até por regulação, a gente sabe que uma fintech não ia conseguir ter os links, nem poderia, RSFN. Então, assim, até por aspectos também de volume, é uma coisa que precisa ser complementar. E tem esse aspecto da agilidade. A gente viu aqui no painel anterior os bancos falando que 2, 3 anos para chegar no cliente, nicho. O tamanho do mercado para viabilizar e o tamanho do esforço que precisa esses bancos para colocarem um produto no ar, às vezes, para uma fintech, você pode fazer com um nicho muito menor, um teste com 2, 3 casos, você já faz o teste e você faz o gap entre o dia que entrar em produção até os 2, 3 anos que os bancos vão fazer. Você enche esse gap, entendeu? Então, acho que é meio o papel de cada um mesmo, e tem muito desafio porque você tem que não só estar entendendo tudo que está acontecendo no sentido de
do ciclo todo do Drex, né? Mas também já é começar a pensar o que são esses ciclos, como que a gente vai conseguir fazer esse produto ficar viável, porque o produto assim que a gente vê assim, o token que nasce na on-chain, esse é fácil, isso não tem muito problema. Assim, agora, quando a gente está falando de ativos reais, realmente tem que fazer sentido do começo ao fim da cadeia, né? E isso, o desafio vai ser como que você vai fazer isso rápido e ter nicho e ser um produto e ser mais barato que tem no mercado, enfim, mas vamos fazer. É um super desafio. E vocês falaram que vocês estão, né, muito na parte técnica ali, ajudando a fazer as coisas. E para uma startup, isso é um super investimento, né? Então, a gente não está falando de empresa grande que consegue colocar 60 pessoas para fazer o projeto. O que está em jogo para vocês, assim? Por que vale a pena participar, entendeu? E colocar todo esse esforço? Olha, vou discordar um pouquinho de você, só por não sei se era porque assim, uma grande vantagem do Drex, talvez para as fintechs, para startups, é que de certa forma a tecnologia vai estar meio dada, entendeu? Hoje no piloto não, no piloto tem um aprendizado muito, mas a partir do momento que a tecnologia, a plataforma é comum para todo mundo, é tipo um pouco Open Finance, vai ser Open Capital Markets, tudo. Porque tudo bem, eu não tenho que eu desenvolver o meu smart contract de título público federal. Cara, tá dado. Então, tá todo mundo usando o mesmo, vamos embora. O que tem, às vezes, mais do que tecnologia, claro que são casos, às vezes, um pouco diferentes, mas é a lógica de negócio. É você ver quase como um investment banking, como você faz aquele negócio ter sentido econômico, tudo isso. Então, assim, a parte de tecnologia tem muito a fazer, mas de certa forma vai estar meio dada. Vai ser um campo comum para todo mundo jogar, entendeu? Isso vai ser muito bom. Eu concordo muito com o Tomás. Eu acho que assim, eu volto no ponto também do empreendedorismo, né? Assim, se a gente consegue fazer da Drex um sucesso, né, e contribuir para isso com discussões, a gente vai estar na linha de frente de empresas que entendem essa nova revolução que vai se tornar dentro do sistema financeiro e, obviamente, estando nessa vanguarda, a gente vai conseguir ter muitas oportunidades de negócio, né? Acho que é um pouco essa visão de empreender, de você acredita nesse discurso, você acredita que ele faz sentido, você vê inúmeras possibilidades ali de futuro, e você tem que ajudar a construir e trazer esse futuro para próximo, né, para o presente. E se isso se concretiza, você está numa posição de vantagem, né, em relação ao resto do mercado, e você, obviamente, coloca a sua empresa como uma autoridade nesse assunto. Então, a gente vê isso assim, de uma mesma maneira como empreender, né? Quando você empreende, você tem um sonho, você tem um objetivo, você vê um mercado de uma forma diferente e você quer trazer aquela visão que você tem ali de longo prazo para o presente, né? Então, a gente enxerga dessa mesma maneira oportunística, vamos dizer assim, de empreendedorismo. Jorge, voltando um pouco para o piloto do Drex, explica um pouquinho para a gente estar de fora, assim, não estar participando efetivamente. Onde que vocês estão agora? Em que fase? E um pouco do que está acontecendo lá dentro, assim. Vocês estão subindo nó, né? Enfim. Estamos fazendo os links, vamos subir o nó em breve, não sei, enfim. Parece que está tudo é um consórcio, né? Então a gente confia muito no trabalho que estão fazendo, então acho que não posso prometer datas aqui, mas está tudo dentro do cronograma. E já começa olhando para frente, assim, tem uma preocupação grande com a relação de privacidade. Isso é uma pedreira a ser tratada, não sei exatamente como vai ser. Zero knowledge, tudo bem, mas e aí, né? Tem uma dificuldade grande quanto a isso. E depois começar um pouco a olhar negócio, né? Então, assim, já está numa ótica assim, beleza, o nó vai subir, vai trocar real, trocar por título público, mas, assim, a privacidade é um desafio gigante, não só do nosso consórcio, mas, assim, de todos, né?
e depois começou a olhar negócio. Mas assim, já olhando para esse... Do nosso lado também, assim, dentro do cronograma, subindo nó, acho que teve muita simulação já que a gente fez, né? A gente já brincou ali em criar uma própria rede da Hyperlight Besso, né, dentro, para a gente poder simular um pouquinho, entender um pouco como as coisas funcionam. A gente entende também que tem essa discussão muito forte, né, não só entre a gente, mas com outros consórcios também sobre a questão de privacidade. Mas a gente entende que esse é um assunto que vai ser endereçado lá na frente, né? Não é o momento agora. O momento agora é de realmente fazer ali o feijão com arroz, garantir que as transações estão rolando, garantir que a gente está seguindo o cronograma. Então, esse é o status, vamos dizer assim, do que está rolando. Legal. Vocês falaram um pouquinho de, enfim, iniciativas também com CVM, né? Eu queria entender um pouco, porque hoje Banco Central, CVM e agora o Tesouro estão bastante envolvidos ali e tomando iniciativa. Quais são as outras entidades, empresas, cartório vale também, que falta trazer ou que vocês acham que vai ser imprescindível que façam parte, que tomem ritmo para que as coisas aconteçam, sabe? O que vocês têm na mente de vocês de futuro consiga acontecer. Eu acho que, não que falte, mas acho que faltava e agora está começando a entrar bastante desde de quando o Real Digital começou a ter ficou mais forte, né? Começou a ficar mais claro e vivo, são as grandes empresas, então empresas tradicionais, bancos, porque a gente fala desde que, enfim, dentro de cripto a gente sabe que tem diversas categorias de pessoas que acreditam em diversas teses, mas uma coisa que todos têm em comum é sobre mass adoption, né? Então adoção em massa e tudo mais. E aí eu acho que uma coisa que eu sempre pensei, a gente sempre discutiu também sobre isso, enfim, sobre quais são as empresas que já têm a massa, né? Então, onde elas estão. E eu acho que quando a gente está falando de mercado financeiro, os grandes players já tradicionais abraçarem isso, é uma coisa que meio que acho que foi por último, foram um dos últimos aqui que entraram dentro desse bolo que é o Real Digital e tudo mais, e faz todo sentido, porque são realmente empresas que, enfim, são gigantes, e você mexer uma coisinha faz realmente ter um impacto muito grande, mas eu acho que eu fico muito contente com o que está acontecendo, exatamente porque, para mim, era a última galera que tinha que entrar, e entrou, entendeu? Então, assim, eu acho que, além disso, assim, que ainda falta entrar, talvez, sejam outras empresas que também tradicionais, do mercado tradicional, então, sei lá, uma empresa de comércio exterior um pouco mais tradicional, sabe? Então, que a gente sabe que pode ter uma vantagem com o Drex. Então, acho que o mercado tradicional é algo que, toda vez que eu vejo uma empresa, o mercado tradicional se interessando e entrando, eu falo, tá, vai dar certo, sabe? Assim, eu tenho essa sensação. Então, a minha visão é mais ou menos essa. A minha visão é assim, eu diria que assim, a gente está dando um passo muito importante. Eu acho que o Brasil tem uma possibilidade de se transformar em pioneiro no cenário global em uso de tecnologia blockchain. Apesar de a gente ver, né, que tem um grande interesse por tudo, a gente sente que ainda está muito incipiente em vários aspectos e em vários setores da economia, né? Então, a gente acha que seria muito legal se mais pessoas pudessem abraçar isso, mais instituições focadas em varejo, focadas no atacado, instituições financeiras, e a próprio, assim, avançar, né, de fato, de uma regulação para a gente ter, de fato, ali uma segurança jurídica para a gente poder trazer essas inovações para o público, né? Então, eu acho que, apesar de a gente estar vendo assim, um passo muito importante ali do lado dos reguladores, a gente vê que o próprio segmento ainda precisa abraçar mais isso, né? Eu acho que é um pouco o nosso papel aqui, é um pouco o nosso papel de poder ajudar, né, de discutir. A gente claramente é um entusiasta, né, do grupo, do consórcio, então a gente empolga todo mundo falando, esse negócio aqui vai ser incrível, eu quase falei palavrão aqui, vai ser incrível, tá, não sei o que, né, sabe, para a galera realmente ver o potencial que a gente também enxerga nisso, porque, putz, vai ter, assim, muitas possibilidades legais de fazer, de micropagamentos, gestões de contrapartes,
eu poderia ficar assim várias horas falando sobre cada um deles, mas quando todo mundo ver esse potencial, acho que mais pessoas vão poder experimentar, vão ter esses laboratórios de inovação, vão testar, colocar isso com produtos reais, e a gente vai caminhando ali para um uso de blockchain de fato dentro da economia brasileira, sabe? Então, para mim, assim, tem que double down em tudo isso que a gente tem fazendo, double down principalmente no segmento, sabe? Eu não acho muito bem colocado. Eu sou um pouco mais pessimista que a Jorge, que eu acho que ainda falta muita gente entrar, assim. Porque quando a gente fala, beleza, obviamente, Banco Central e CVM são os mais na vida de todo mundo, mas, assim, investimento é uma coisa muito ampla e o Drex é, teoricamente, tão amplo quanto toda a economia, né? Então, assim, investimento, seguro é uma coisa super regulada, tem sua própria regulação, tem seu próprio regulador, e você falar de investimento, de economia sem falar de seguro, de negócio sério, grande mesmo, não funciona, né? Quando você fala em investimento, assim, cadastro ambiental rural, cadastro trabalhista, tem um monte de coisa, Detran, né? Tem um monte de coisa que tem que entrar ainda. E digo mais, e eu quero também que a SEC venha aqui, porque eu quero vender esses ativos para gringo também, entendeu? Então, quero também ver como é que faz para a gente começar essas conversas. Então, tem muita gente ainda para entrar para dentro dessa conversa, que não é semana que vem, mas vai acontecer. E aí puxa também o assunto, acho que de identidade, né? KYC, como é que vocês veem... você tá começando a ter essa conversa conjunta, então, como a Jorge falou, os bancos entraram, não só entraram, como estão conversando com vocês, né, e tendo pela primeira vez, talvez, essa integração mais forte. E aí, como é que isso impacta num dos grandes problemas que a gente tem hoje em DeFi, por exemplo, que é a questão de identidade, a questão de rastreabilidade da pessoa, né, por trás da carteira. Como que vocês veem nesse aspecto? Eu acho que tem que fazer, assim, não tem essa, né? Eu, como chefe de compliance da Loop, né, eu vou defender que tem que fazer mesmo, que o IC, e é isso aí, não tem escolha. Eu acho que assim, né, o blockchain, né, a tecnologia surgiu com aquela coisa meio maximalista do anonimato. Eu acho que isso é legal, assim, mas quando a gente fala do segmento financeiro e quando a gente vai para um mass market, a gente precisa, né, entender que a regulação ela existe para proteger, né, proteger de maus atores, porque você, apesar de a gente confiar em código, né, que é o grande lema aqui do discurso de blockchain, existem atores que podem estar mal intencionados ali, a gente precisa entender tudo, né, do que está acontecendo. Então, eu sou da cabeça que, sim, a gente tem que fazer e entender como a gente trazer essas questões da regulação para dentro do segmento mesmo, dentro de uma blockchain pública, por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem prático disso, né? A gente, na Loop, vê muita oportunidade dentro do segmento de tokenização, né? E principalmente em tokenização em rede pública, né? Por quê? Porque, poxa, a rede pública é uma rede que todo mundo já está acostumado. As pessoas conhecem, né? Vamos falar aqui de uma Polygon, uma Ethereum. É uma rede onde tem muitos atores e muita inovação está acontecendo o tempo todo. É uma inovação global, não tem como a gente competir com isso, né? Então, claramente, a inovação vai ocorrer ali primeiro. E você tem muita liquidez já, você tem muita gente lá dentro. Então, por que não aproveitar tudo isso? Aí, como construir para a gente poder ter essas camadas de segurança, né, essas camadas de regulação que são necessárias para a gente ter essa proteção, tanto jurídica, tanto das pessoas que estão envolvidas, dentro desse segmento onde permite esse anonimato ao seu nível extremo. Então, por exemplo, a gente está trabalhando junto com um protocolo de token, que ele é permissionado. Em vez de a gente trabalhar com uma blockchain permissionada, a gente está criando um token permissionado, onde você só pode enviar ele para uma outra pessoa que ela passou por um allow list. E para ela entrar nesse allow list, ela tem que fazer KYC na minha plataforma. Então, se eu tenho uma MetaMask, eu comprei um ativo tokenizado pela plataforma da Loop, e eu quero mandar para o Pedro ali da Piquenique que está aqui,
e ele fez um KYC na minha plataforma, eu posso mandar para ele. Porque aí, do ponto de vista da Loop, eu sei quem são as duas contrapartes que estão transacionando aquilo. Eu verifico se eu posso fazer aquilo. Eu posso tirar aquele token permissionado do Pedro, porque, obviamente, eu preciso, em algum momento, poder fazer isso se eu descobrir alguma coisa ou receber uma ordem judicial, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Então, eu não vejo, né, a gente indo para um mass market sem a gente conseguir trazer essas regras e adaptá-las para uma rede pública. E eu vejo que tem muito valor em a gente fazer isso com inteligência, tecnologia e respeitando isso. Sabe? Então, assim, mas vamos dizer assim, a bandeira que a gente acredita. Assim, né? Então, assim, quando a gente fala do KYC, eu sei que há 2 anos atrás era uma coisa que a galera falava, não, eu vejo muito menos resistência do mercado hoje a gente falar sobre isso, a gente falar sobre compliance, a gente querer colocar boas práticas e trazer isso para a rede pública. Mas você acha que aquela ideia ali de competição não, de inclusão, que pode vir das carteiras começarem nas instituições financeiras, que já tem um processo de KYC, de onboarding ali, você acha que isso pode ou respingar ou ser tipo um Open Finance, que isso ajuda os projetos de DeFi a se conectarem nessa validação anterior, dentro de instituição? Eu acho que ajuda, assim, porque a partir do momento que você tem bons atores e a gente cria uma rede, a gente acaba criando um efeito de rede de pessoas que, por exemplo, eu não preciso conhecer, eu preciso confiar no que você está fazendo, né? Quando a gente está falando da blockchain da Drex, né? Então vão ter atores conhecidos ali que vão estar transacionando ali dentro, né? Então ali fica muito mais tranquilo da gente poder trabalhar com isso, né? Mas quando a gente fala da rede pública, a gente precisa entender porque a gente consegue trazer mais pessoas para a rede pública. Então, eu acho que esses movimentos ajudam também você a falar, poxa, tem mais pessoas aqui conhecidas, a gente consegue respeitar as regras de regulação, a gente consegue trazer soluções pensando nisso. Então, eu acho que ajuda pra caramba. Legal. Jorge? Eu concordo. Eu também acho que a gente fazer com que essas regras se conectem com o mais parecido possível do que a gente faz no TradFi, sem se perder o ethos e a tecnologia, a velocidade, é a melhor coisa para até proteger o mercado, né? Não proteger também os consumidores, os usuários, mas também o mercado em si, né? Não, eu acho e tem que fazer mesmo, como o Felipe está falando, só que eu acho que isso não é tão novidade, entendeu? Porque mesmo assim, o anonimato do dinheiro, por exemplo, tudo bem, eu comprei um açaí ali, gastei R$15, uma transação anônima, por assim dizer, mas eu não posso pegar R$20 mil, botar no meu bolso e pegar um avião. E tanto faz se eu tenha declarado, não pode. Então, assim, mesmo o dinheiro já não é assim, entendeu? Mas não é necessariamente tudo isso necessariamente ruim. Hoje em dia, você pega aqui tem a CNH digital, que no mesmo aeroporto a polícia vai acreditar que sou eu da minha CNH digital, que ela, no fundo, foi meu banco que autorizou colocar aqui. É um serviço e tal. Então, assim, existem formas em que você consegue lidar com esse anonimato, com uma credencial feita por terceiros, confiança, isso já existe. Também o voto. O voto é uma coisa que é anônima, mas a credencial existe. Ninguém acha que... Bom... Tá, não... Enfim... Ninguém leva a sério questionamentos desse tipo de coisa, que é isso, todo mundo vota, é anônimo, e cada um tem um voto, e criança não está votando e tudo mais. Então, assim, eu acho que são formas que já existem discussões da sociedade de como lidar com esse certo anonimato quando convém à sociedade, né? Não, e ao mesmo tempo você fazer uma coisa distribuída. Eu acho que tem várias soluções aí já existentes. Garantir que alguma camada aquilo foi feito, né? Tem camadas que você pode fazer, como assim, a camada de comprar R$15 no açaí é uma camada que a sociedade percebeu que é boa ser anônima. A camada do voto é uma camada que a sociedade tem que ser anônima. Então, assim, tem coisa... E se eu quiser pedir a nota e colocar meu CPF na nota, eu posso no açaí também. Mas no voto eu não posso, né? Então, assim, tem coisas que a gente já decidiu como fazer. O mercado financeiro tem suas especificidades, mercado de capitais, investimento.
Então tem que seguir as regras que já existem. Como o Felipe falou, tem que fazer KYC, não tem... Sim. E mesmo no dinheiro, uma hora ele volta para o sistema, né? Então, E volta como proteção para o investidor. E a gente tem que lembrar que, assim, quando a gente fala de blockchain, a gente está falando um pouco mais sobre investimentos, menos sobre pagamentos, né? Assim, a solução do Pix aqui, a gente está pensando em como resolver para o cara pagar com um token o açaí, né? Assim, é outra coisa, a gente está falando de, a pessoa poder fazer um investimento, então é um outro caso de uso, né? Então, aí, compras maiores. São valores maiores, né? Então, nesses casos, é muito importante, né, você ter ali um sistema que você sente que ele é rápido, ele é confiável. A gente, como empresa, a gente foi, até recente isso, a gente foi comprar título público federal, a gente descobriu que o banco que a gente tinha conta vendia por e-mail. A gente tinha que mandar um e-mail, leva 3 dias úteis para compensar, né? Não vou falar nomes aqui. Aí a gente recebe depois por e-mail um telefonema, um dos 3 sócios recebe um telefonema para confirmar a transação. A gente ficou bem impressionado. Assim. Então, um blockchain isso seria muito resolvido muito rápido, sabe? Assim, você tem ali o pagamento e o recebimento, né, da certificação ali do título na hora, né? Então, e o dinheiro já está rendendo, então, e para liquidar são mais 5 dias úteis, tá? Assim, então, então, assim, são casos de uso diferentes. E aí eu acho que, assim, quando a gente pensa no KYC, faz todo sentido para investimento. Assim, acho que é impensável hoje, assim, você falar disso sem um KYC, sabe, para investimento. Sim, eu acho que pode mandar chave privada por e-mail também. Imagina. Mas assim, a Clarice até falou, quando é óbvio que o não bancarizado, para ter essa carteira, quem tem a carteira, a instituição, tudo bem. Mas assim, eventualmente, por exemplo, pode-se discutir que, dependendo do valor, né, se a gente estiver falando alguma coisa muito pequena, um valor muito baixo, se as regras se aplicarem as mesmas, pode ser o caso que alguém consiga fazer uma carteira de acesso, vamos dizer, que até R$50, que você não precisa nem de CPF para fazer isso. Pode ser, não é um produto que eu estou lançando, tá? Não acho. Mas eu acho que se a gente está falando em reproduzir economia, tokenizar a economia, é reproduzir as possibilidades reais. Então, se você pode ter uma capacidade de poupança, uma capacidade de lidar ali com coisas que, de fato, o engraxate está ali, está fazendo um negócio legal, permitido, e às vezes ele não tem o CPF. Podem surgir oportunidades de trazer essa pessoa para mais oportunidades do mercado financeiro. E mesmo antes dela ter CPF, eu não sei exatamente aqui, mas a gente pode estar trabalhando, pode ter gente com ideias e negócios para isso que viabilize isso. Fazer camadas, né? A partir do momento que ela está dentro, ela atinge um nível, você pede ali um KYC mais forte, faz sentido. Pessoal, a conversa está ótima, mas a gente acabou o tempo. Mas eu queria pedir para vocês darem palavras finais e a gente passa para o próximo painel. Primeiras damas que eles não sabem o que falar, né? É isso, aí dá tempo de pensar. Não, eu acho que, como eu já falei aqui, eu acho que é o que a gente, as teses de várias fintechs conectadas em blockchain e que são crypto-natives e tudo mais, se conectam muito com o que está acontecendo dentro da parte do Drex e de como que o Banco Central está pensando em inovação. Acho que muitas fintechs, até exchanges ou neobanks cripto estão com teses muito parecidas de quem está. A gente está mais ou menos há uns 3 anos aí no mercado de cripto. Você percebe como está afunilando e as coisas estão ficando, o mercado está ficando mais maduro. Então, acho que mas assim, acho que tá um momento muito bom, tá um momento difícil desde das coisas que aconteceram no ano passado, mas eu acho que ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as coisas estão afunilando, o mercado está ficando maduro e os stakeholders estão tomando seus lugares. Então, acho que a gente está, como mercado, eu, pelo menos, estou muito otimista. Então, eu acho que
tudo que está acontecendo dentro do Drexel é muito bom, tanto para o Brasil, quanto empresas que fazem comércio, quanto países que fazem comércio com o Brasil. Assim, considerações aqui de um empreendedor otimista, né? Mas fico muito feliz, né? De certa forma, bastante orgulhoso, né? De ser brasileiro duplamente, trunts. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade real de estarmos à frente como país dentro de um segmento que ele é gigante lá fora, ele tem um potencial enorme, e a gente conseguir usar isso de uma forma muito madura aqui dentro do Brasil, né? Então, eu vejo isso porque a gente tem aqui dentro, né, um diálogo muito bom entre empresas e regulador, a gente tem entre as próprias empresas, a gente vê, né, um pouco do cenário que a Georgia pintou para a gente aqui do cenário americano. É um cenário difícil, de insegurança jurídica, de regulador indo para cima de empresas, e não é o cenário que a gente vê aqui. A gente vê um cenário de diálogo, a gente vê que realmente está todo mundo construindo vamos trazer utilidade para isso aqui, né? Muito menos sobre a cripto Peppa Pig e muito mais sobre como usar essa blockchain, como usar essa tecnologia, como melhorar o que a gente já tem hoje, né? Então, eu acho que se todo mundo aqui trabalhar bem, vai ter grandes oportunidades que a gente consegue trazer para a população no geral, né? Então, é um pouco da visão que a gente tem aqui. Não, compartilho com essa visão também, e lembrando que, assim, o Banco Central e a CVM dão muito orgulho para a gente nessa hora, né? Até porque, como servidores, eles também têm um espírito cívico que você nota, mas, assim, o Brasil também não só vai conseguir, talvez, ensinar um pouquinho para o resto do mundo, mas a gente, falando um pouco como economista, a gente precisa de poupança externa, a gente precisa ter um caminho para um real um pouco mais conversível, e são coisas que a gente está vendo acontecer, que o Brasil pode ter uma vanguarda e pode, de fato, trazer como país benefícios para todo mundo. Então, isso realmente me dá muito orgulho, assim, e fazer parte disso como empresa, né? Toda dificuldade, mas toda oportunidade que vai acontecer também. Com certeza. Acho que a gente está na vanguarda e a gente vê, né, empresas de fora, que nem a Conduit, trazendo investimento para o Brasil, e acho que isso é importante, a gente se manter nessa posição mesmo. Pessoal, muito obrigada. Vamos ficar com a próxima palestra daqui a 2 minutos. Obrigada.